O universo é vasto, incomensuravelmente antigo e repleto de possibilidades. Existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas orbitadas por planetas que podem abrigar vida. E ainda assim, olhamos para o céu e só ouvimos o silêncio. Isso nos leva a uma das questões mais inquietantes da ciência e da filosofia. Se há tantas chances de vida inteligente lá fora, por que estamos sozinhos? Você está no universo em escala, e esse é o enigma conhecido como paradoxo de Fermi, que desafia nossa compreensão do cosmos. Ele nos obriga a questionar a nossa existência e o que torna a Terra tão especial. Seria o acaso o responsável por estarmos aqui, ou haveria algo mais profundo nas leis do universo? Neste vídeo, exploraremos o princípio antrópico, uma ideia que sugere que as condições do universo podem estar ajustadas de maneira precisa para que a vida, como a conhecemos, exista. Desde que olhamos para as estrelas, imaginamos o que pode estar além delas. Quando a ciência moderna revelou a quantidade absurda de galáxias, estrelas e planetas, parecia óbvio que não estaríamos sozinhos. Afinal, com tantos lugares onde a vida poderia surgir, seria impossível que a Terra fosse a única exceção. Mas até hoje, não temos evidências concretas de outras civilizações. É como estar em uma cidade lotada e não ouvir uma única voz. Esse dilema foi formalizado pelo físico Enrico Fermi, que perguntou: onde estão todos? Sua pergunta deu origem ao paradoxo de Fermi, a contradição entre a alta probabilidade de existência de vida inteligente e a ausência de sinais dela. Dados científicos sustentam que a vida, em teoria, deveria ser comum. Apenas na nossa galáxia, estima-se que existam bilhões de planetas habitáveis. Então, por que o universo permanece tão quieto? Essa ausência de evidências levanta muitas hipóteses. Será que outras civilizações estão tão distantes que seus sinais ainda não chegaram até nós? Ou talvez a vida seja incrivelmente rara e a Terra seja realmente especial? Para entender essa questão, precisamos olhar mais de perto o que torna nosso planeta único. Quando olhamos para a Terra, podemos não perceber imediatamente o quão rara e preciosa ela é no contexto cósmico. Mas, ao examinar as condições que tornaram possível o surgimento e a manutenção da vida, fica claro que nosso planeta é uma verdadeira exceção. Primeiro, a posição da Terra no sistema solar é perfeita. Estamos na chamada zona habitável, a distância ideal do Sol, onde a água pode permanecer líquida, um dos principais ingredientes da vida. Além disso, o tamanho e a composição do nosso planeta são equilibrados para manter uma atmosfera estável e um campo magnético que nos protege da radiação cósmica mortal. Outro fator crítico é a presença da Lua. Esse satélite não apenas ilumina nossas noites, mas também estabiliza o eixo da Terra, garantindo climas relativamente estáveis ao longo de milhões de anos. Sem essa estabilidade, o desenvolvimento da vida complexa seria muito mais difícil. Comparando com outros planetas do Sistema Solar e com os milhares de exoplanetas já descobertos, nenhum reúne o mesmo conjunto de características que temos aqui. Vênus é quente demais. Marte é frio e seco. E os exoplanetas que detectamos até agora estão distantes de replicar as condições que tornam a Terra habitável. Essas coincidências são tão específicas que muitos se perguntam: isso tudo foi apenas sorte? Ou o universo tem algum mecanismo que favorece a criação de planetas como o nosso? É aqui que o princípio antrópico entra em cena para tentar responder essa questão. O princípio antrópico é uma ideia fascinante e controversa que tenta explicar por que o universo parece tão ajustado para a vida. Ele parte de uma observação simples, mas profunda. Se o cosmos fosse minimamente diferente, a vida, pelo menos como a conhecemos, seria impossível.
Mas será que isso significa que o universo foi projetado para nós? Para entender melhor, considere as leis fundamentais da física. A força gravitacional, por exemplo, é incrivelmente precisa. Se fosse um pouco mais forte, estrelas poderiam colapsar rapidamente, impedindo a formação de planetas. Se fosse mais fraca, as estrelas nunca se formariam. O mesmo vale para a força nuclear forte, responsável por unir os átomos. Pequenas alterações nesses valores tornariam o universo completamente estéril. Além disso, a química do cosmos parece afinada para a vida. Elementos essenciais como carbono e oxigênio são gerados dentro de estrelas, através de processos que dependem de leis físicas delicadamente equilibradas. Sem esses elementos, moléculas complexas como o DNA jamais existiriam. O princípio antrópico sugere que não é uma coincidência estarmos aqui. Em sua forma mais simples, ele afirma que o universo precisa ter essas características porque, caso contrário, nós não estaríamos aqui para observá-lo. É como jogar uma moeda ao ar bilhões de vezes e sempre cair no lado certo. Parece impossível, mas é exatamente isso que vemos no cosmos. Essa teoria, no entanto, levanta um novo debate. Todas essas condições são resultado do acaso ou de alguma necessidade intrínseca do universo. Muitos cientistas e filósofos argumentam que nossa percepção de ajuste pode ser limitada. Talvez haja múltiplos universos, e o nosso seja apenas um dos poucos que, por sorte, possui as condições certas para a vida. Independentemente da resposta, o princípio antrópico não resolve o paradoxo de Fermi. Ele, na verdade, aprofunda o mistério. Se as condições do universo favorecem a vida, por que a Terra parece tão isolada? Para explorar isso, precisamos discutir o papel do acaso, da necessidade e das barreiras que talvez impeçam outras civilizações de prosperar. Se o universo parece ajustado para a vida, por que a existência de vida inteligente como a nossa parece tão rara? Essa pergunta nos leva a uma reflexão profunda sobre o papel do acaso e da necessidade no surgimento da vida e ao intrigante conceito do grande filtro. O grande filtro é uma hipótese que tenta explicar a ausência de sinais de outras civilizações inteligentes. Ele sugere que em algum ponto do processo evolutivo, desde a formação de planetas até o desenvolvimento de civilizações avançadas, existe uma barreira quase intransponível. Essa barreira pode estar no passado, no futuro ou até mesmo em nosso presente. Se o filtro está no passado, significa que já superamos os maiores desafios, o surgimento da vida a partir de moléculas orgânicas simples, o desenvolvimento de organismos complexos e, finalmente, de inteligência. Nesse caso, a Terra seria uma verdadeira exceção cósmica e civilizações como a nossa seriam incrivelmente raras. Por outro lado, se o filtro está no futuro, isso sugere que desafios existenciais ainda nos aguardam. Esses desafios podem incluir autodestruição por guerra nuclear, mudanças climáticas catastróficas, pandemias globais ou o uso imprudente de tecnologias como inteligência artificial. Se esse for o caso, nossa sobrevivência dependerá de como lidaremos com esses perigos. Mas há outra possibilidade. O filtro não é uma barreira única, mas uma série de condições extremamente raras que precisam ser atendidas para que a vida floresça. O equilíbrio perfeito da Terra poderia ser um exemplo disso. Talvez o grande segredo do universo seja que não somos tão sortudos quanto pensamos, mas sim o resultado de uma necessidade intrínseca do cosmos em gerar observadores conscientes. Seja qual for a resposta, o grande filtro nos força a refletir sobre o quão frágil e preciosa é a nossa existência. E, ao mesmo tempo, nos desafia a preservar nosso planeta enquanto buscamos entender nosso lugar no universo. Mas isso não é apenas uma questão científica. Ela nos leva a uma reflexão mais profunda.
qual o significado de estarmos aqui, em um universo tão vasto e aparentemente tão silencioso. O silêncio do universo não é apenas um enigma científico, mas também um convite à introspecção. Quando olhamos para o cosmos e percebemos sua vastidão e a complexidade necessária para que a vida exista, é impossível não se perguntar: qual é o significado de estarmos aqui? O paradoxo de Fermi e o princípio antrópico nos levam a uma reflexão que vai além da ciência. Eles tocam em questões filosóficas fundamentais sobre o papel da humanidade no universo. Somos a exceção em um cosmos de possibilidades fracassadas? Ou representamos uma etapa necessária em um processo muito maior? Para muitos, o silêncio cósmico é esmagador. Ele sugere que talvez nunca encontremos respostas definitivas, deixando-nos sozinhos com nossas perguntas. Mas esse mesmo silêncio também é uma oportunidade. Ele nos lembra que, até onde sabemos, somos os únicos seres capazes de contemplar e apreciar a beleza do universo. Isso, por si só, pode ser visto como um privilégio, uma responsabilidade e até mesmo um propósito. Carl Sagan, um dos maiores defensores da exploração espacial e da humildade cósmica, resumiu bem essa ideia ao dizer: somos o meio pelo qual o cosmos se entende. Somos poeira das estrelas, mas ao mesmo tempo somos conscientes. E essa consciência nos permite refletir sobre nossa existência de maneiras que nenhum outro organismo conhecido pode fazer. Portanto, talvez o maior significado de estarmos aqui seja este: valorizar a vida e proteger o único lar que conhecemos, a Terra. Afinal, se somos realmente uma raridade no cosmos, cada ato de preservação e cuidado com o nosso planeta é uma forma de honrar o milagre de estarmos vivos. Enquanto olhamos para as estrelas em busca de respostas, também devemos olhar para dentro de nós mesmos. Talvez o silêncio do universo seja menos uma ausência e mais um lembrete de que a maior descoberta ainda está aqui, em nós mesmos. Com essa reflexão, podemos encerrar nossa jornada com uma última pergunta. Será que o silêncio do universo significa que estamos sozinhos? Ou ele apenas nos dá espaço para sermos protagonistas da nossa própria história? A jornada que fizemos neste vídeo nos levou por questões profundas e fascinantes. Começamos com o paradoxo de Fermi, tentando entender por que o universo, apesar de sua vastidão, permanece em silêncio. Exploramos a singularidade da Terra e como suas condições raras podem fazer dela um dos lugares mais especiais do cosmos. Mergulhamos no princípio antrópico, que sugere que o universo pode estar ajustado de forma precisa para que a vida exista, e discutimos o papel do acaso, da necessidade e das barreiras que talvez impeçam outras civilizações de prosperar. Talvez nunca saibamos com certeza se somos especiais ou apenas sortudos, mas o fato de estarmos aqui, capazes de fazer essas perguntas, de olhar para o cosmos e buscar respostas, é algo extraordinário. Isso nos lembra que, enquanto exploramos o universo, também temos o dever de proteger e valorizar o único lar que conhecemos, a Terra. E agora queremos ouvir você. O que você acha? Somos uma raridade no cosmos ou apenas um pequeno capítulo em uma história muito maior? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a continuar explorando os mistérios do universo e trazendo conteúdos como este. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima jornada.